Boa parte do povo brasileiro encontra-se num estado de perplexidade, uma sensação de impotência diante dos últimos fatos, dos últimos acontecimentos que provocaram uma enorme reação na política brasileira e no sentimento das pessoas. As decisões que devolveram o mandato para o senador Aécio Neves, que libertaram sua irmã e seu primo, que impediram que sequer ele pudesse ser investigado pelo Conselho de Ética do Senado Federal, por si só já seriam suficientes para causar um sentimento de revolta e de indignação. Mas a sexta-feira, dia 30 de junho, reservou também outras surpresas para o Brasil. A surpresa de, por exemplo, ver Demóstenes Torres, um senador corrupto, envolvido em esquemas criminosos, um senador dos democratas, né, do antigo PFL, afastado desde 2011. Ontem nós assistimos ele ser reintegrado ao Ministério Público, da onde ele nunca deixou de receber, durante todos esses anos afastado, um salário mensal na ordem de R$45 mil. E que quando foi reintegrado ao Ministério Público, depois, né, de ter sido flagrado, de ter sido caçado como criminoso, e a pena que recebeu foi ter ficado em casa sem trabalhar, recebendo, a primeira atitude de Demóstenes Torres foi tirar 2 meses de férias. Ele reassumiu e entrou em férias. Mas assistimos também o homem da mala ser colocado em liberdade. Rodrigo Rocha Lorenz, filmado, flagrado, recebendo, né, uma mala cheia de dinheiro, ser colocado em liberdade. O que causa esse sentimento de perplexidade e de indignação não é sequer o mérito das decisões. Nós que não somos advogados, que não somos juristas, muitas vezes, é verdade, não dominamos todas as categorias jurídicas que levam a determinadas decisões que são tomadas. Mas não é necessário ser um advogado, não é necessário ser um operador do direito para que as pessoas tenham um sentimento. O sentimento de que uma justiça que ela é seletiva, ela não é justiça. Uma decisão que ela não tem coerência, ela não pode ser aceita. Sempre que você tem 2 pesos e 2 medidas para uma situação semelhante, as pessoas são tomadas de uma convicção, de uma certeza de que alguma injustiça está sendo cometida. Nós temos no Brasil pessoas que estão presas. Eu vi a situação de uma senhora que está na cadeia cumprindo pena porque ela furtou no supermercado cadernos, material escolar para os seus filhos. Ela está presa, ela está na cadeia. Nós temos no Brasil pessoas que estão na cadeia porque agora na Páscoa furtaram chocolate e ovos de Páscoa porque queriam e não tinham condições de dar alguma coisa para os seus filhos no domingo de Páscoa. Mas um senador flagrado com um esquema criminoso que, além da propina, envolve o crime de obstrução da justiça, esquemas para pagamento de propinas para alguém que está na cadeia, recebendo uma mesada de centenas de milhares de reais, alguém que é flagrado acertando um esquema de 2 milhões de reais de dinheiro sujo com criminosos. Esta pessoa, com relação a ela, não pode acontecer nada. E por que não pode acontecer nada? Porque ele era o presidente do PSDB, do partido que representa boa parte da elite brasileira. Porque ele era a principal expressão pública das pessoas que, de camiseta da seleção brasileira e com panelas, saíram às ruas para protestar
contra Lula, contra Dilma e contra o PT. Eu vi na decisão argumentos que me parecem importantes. O mandato popular é algo sério. O mandato popular é algo que precisa ser respeitado. Aécio Neves tem um profundo elo com o Brasil. Aécio Neves tem uma carreira elogiável. Estes foram alguns dos argumentos utilizados para colocá-lo em liberdade, para lhe devolver o passaporte para que ele possa viajar pelo mundo, para que ele possa voltar para o Senado e conviver e reunir com os acusados e investigados sem qualquer tipo de restrição. Mas se existem fundamentos jurídicos sólidos para que Aécio Neves fosse colocado nesta condição, a grande pergunta que as pessoas se fazem é: por que só para ele? Se existem fundamentos jurídicos sólidos que permitem que Aécio Neves receba esse tratamento, por que deputados e senadores, diante de crimes muito menos graves, diante de circunstâncias muito mais simples, tiveram seus mandatos cassados e ele não? Por que outras pessoas que não foram flagradas como ele, que não foram filmadas, estão presas? Algumas delas há mais de 2 anos sem nunca ter sido julgadas. Por que razão pessoas são mantidas presas em Curitiba, algumas delas há mais de 2 anos, numa situação de quase tortura para que delatem alguém para serem soltos? E Rodrigo Rocha Lourdes, preso, detido, com uma mala de dinheiro, filmado, tenha sido colocado em liberdade. Por que razão nós temos uma interpretação da lei quando elas se referem a alguém do PT, alguma liderança do campo popular, alguém do campo progressista, e nós temos uma outra interpretação, nós temos uma outra leitura, nós temos uma outra postura por parte do Poder Judiciário, nós temos um outro tratamento por parte da mídia, quando nós estamos diante de pessoas que ajudaram a construir este golpe, sejam elas do PSDB, do PMDB, sejam pessoas que tenham grandes vínculos empresariais, sejam pessoas protegidas pela grande mídia, em especial pela Rede Globo. É natural esse sentimento de revolta e de indignação. O que nós não podemos permitir é que ele se transforme num sentimento de impotência, porque é isso que eles querem. Boaventura tem falado muito daquilo que ele chama de dronização da política. É uma maneira de os poderosos atingirem o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, o conjunto da população, para que nós passemos a compreender que nós não conseguimos atingi-los, que eles são tão poderosos que não há o que ser feito. Não é verdade. Nós temos que derrubar os drones. Nós temos que encontrar um mecanismo para derrotar esta lógica perversa que está por trás do golpe e que hoje tenta nos incutir a ideia de que não há nada que possa ser feito. Assim, há muito o que fazer. Na rua, na luta, na mobilização. E mais do que isso, é preciso que nós passemos a aumentar o tom da nossa indignação e da nossa conduta. Meus queridos companheiros e companheiras, nós temos pela frente coisas muito importantes. Nós não podemos permitir, eu quero falar inclusive com você, você que saiu para a rua de camiseta da seleção brasileira, que bateu panela, que ajudou, você que é cúmplice de tudo isso que o Brasil está vivendo, você que não é petista, e eu respeito, mas você perdeu a capacidade, inclusive, de se indignar. Eles vão tirar o teu direito trabalhista. Eles querem te condenar a viver num regime de quase semi-escravidão. Eles querem acabar com a tua aposentadoria. E você não vai reagir? Você vai permitir que um Congresso dominado pela corrupção, de um governo corrupto, de bandidos, você vai permitir que a mais perigosa, a maior e mais perigosa organização criminosa que nós já tivemos notícia na política brasileira de todos os tempos, te tire o direito de te aposentar sem reagir? É por isso que a hora agora é de nós mudarmos o tom.
Nós precisamos transformar nossa indignação em atitudes concretas, de insubordinação, de enfrentamento a este governo golpista, aos seus aliados e tudo aquilo que eles representam. E nós vamos ter agora uma outra decisão fundamental. É a votação na Câmara dos Deputados que vai dizer se Temer pode ou não ser investigado. Vai ser uma sessão semelhante àquela do 17 de abril que afastou a presidenta Dilma. Mesmo tipo de sessão, com o voto aberto. Se 342 deputados e deputadas votarem autorizando Temer para que ele seja processado, ele será afastado por 6 meses. E se ele for afastado, ele não volta mais. E nós não vamos aceitar uma solução tipo Rodrigo Maia. Isso dará um grande impulso para a nossa luta por diretas já. O desafio que nós temos agora, todos nós brasileiros e brasileiras, é mapearmos cada um desses 513 votos. Não adianta, podem oferecer o cargo, o dinheiro que quiserem. Se lá na cidade do deputado e da deputada, no seu estado, nós criarmos um ambiente onde as pessoas demonstrem a sua indignação e digam que não aceitarão de maneira alguma que alguém, por um cargo ou por algum dinheiro, destrua o nosso futuro, se nós mostrarmos com determinação para esses deputados e deputadas que aqueles que votarem pela absolvição do Temer, sem que ele sequer seja investigado, estarão condenados a jamais voltarem a qualquer espaço público através do voto popular, nós temos condições no país de criar um ambiente para derrotar o golpe, abreviar este pesadelo e buscarmos a democracia de volta para o país, seja pela anulação do golpe, com o retorno da Dilma, seja pela abreviação do calendário eleitoral para a realização de eleições gerais o mais rapidamente possível. Não há mais qualquer espaço para tolerarmos o avanço do golpe. A nossa indignação tem que ser demonstrada de todas as maneiras, mas especialmente a partir de agora, mostrando para esses deputados e deputadas, se eles pretendem absolver o Temer, se eles pretendem manter no poder a maior e mais perigosa quadrilha de criminosos que nós já tivemos notícia na política brasileira, eles terão que ser tratados por nós como cúmplices não só do golpe, mas como cúmplice desse esquema criminoso. E se nós, prezados companheiros e companheiras, mesmo diante de tudo que estamos vivendo, não alterarmos a nossa indignação para transformá-la em ações objetivas e concretas para que esse golpe seja derrotado, no futuro, nós não teremos como, pelo menos, lembrarmos desse período histórico de cabeça erguida. Lembrarmos desse período histórico para bater no peito e dizermos, em alto e bom som, eu nunca reconheci esse golpe. Eu nunca deixei de lutar pela democracia. Eu nunca deixei de fazer a minha parte. Este é um sentimento que nos humaniza, que nos orgulha, que nos dá determinação, energia e vontade de lutar. Este é o chamamento que eu quero fazer. A justiça seletiva não é justiça, é violência. A falta de critérios corrói as instituições, provoca indignação. Eles querem que ela se transforme para nós em impotência, mas nós precisamos transformá-la em capacidade de luta, organização, resistência e determinação, para que o golpe seja derrotado, nenhum direito seja violado e a democracia possa ser restituída o mais rapidamente possível no nosso país. Esta é a minha mensagem, diante desse quadro de perplexidade, de indignação, que eu também tenho. Se algo que me indigna é a injustiça, o sentimento da injustiça. A ideia de que as pessoas estão dando tratamentos distintos para coisas iguais. E creio que vocês também compartilham dessa sensação. Talvez não exista um outro sentimento tão difícil de ser administrado do que a sensação de que nós estamos sendo injustiçados. Eu, particularmente, fico absolutamente indignado diante disso.
Mas se eles pretendem fazer com que isto faça com que eu recue, eles estão muito enganados. Isso multiplica a minha vontade, a minha disposição, a minha capacidade de luta, a minha resistência e a minha vontade de, junto com vocês, cada vez mais estar na linha de frente para derrotar esse golpe. Grande abraço para vocês. Não recuaremos 1 milímetro e só vamos parar a hora que o golpe estiver derrotado.